Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia em um ano. Nós vamos estudar nesse vídeo aqui sobre Gênesis, capítulo de número 1. Você vai compreender, será que Gênesis fala só da criação? Será que é só um relato histórico daquilo que aconteceu? Ou Deus está querendo trazer alguma revelação para nós a respeito dos dias de hoje? Nós vamos estudar sobre isso. Meu nome é Leonardo Rabelo, quero te cumprimentar, sou pastor, seja muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, quero te convidar, antes de tudo, para que você se inscreva aqui nesse canal. No ato da tua inscrição vai abrir ali uma oportunidade para você marcar o sininho. Sem se inscrever e não marcar o sininho, não vale de muita coisa. Então já marque o sininho também para que você possa ser avisado a cada publicação. Se for possível, deixe aí também o teu joinha e na parte inferior deixe os teus pedidos de oração. Eu mesmo vou estar orando por você, mas também tem um grupo com outros pastores, evangelistas, intercessores que vão estar clamando pela tua vida. Amém? Glória a Deus! Vamos então estudar o livro de Gênesis. É primordial, antes de qualquer estudo bíblico, que a gente ore. Quem traz a revelação é Deus. Amém? Se você vai ver que eu vou colocar aqui na tela daqui a pouco o texto bíblico, a gente vai ficar indo e voltando nele, que hora que a gente vai tirar. Mas eu tenho, do meu lado esquerdo aqui, ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Eu tenho uma Bíblia aqui também, que está com uma tradução diferente daquela que a gente vai colocar na tela. E estou com outra Bíblia aqui. Essa outra Bíblia é uma Bíblia com a linguagem dos dias de hoje. Então, são essas traduções que vão estar nos acompanhando. A gente vai estar com 3 traduções diferentes. A gente só vai nas 3 quando entender que realmente seja necessário. Só a gente não sai daqui hoje. Ok? Vamos fazer assim, então? Vamos orar rapidamente? Só para que o Espírito de Deus ele possa falar ao nosso espírito. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá acesso à tua palavra, que é verdade e que é vida. Que o Senhor possa nos abençoar agora tremendamente, que teu Espírito possa ter liberdade de falar aos nossos corações. Visita-nos com poder e grande glória, derrama de nós o teu Espírito, dá-nos entendimento, Pai, da tua palavra, e que ela possa encontrar abrigo seguro nos nossos corações, na nossa mente e no nosso espírito, para que possa permanecer em nós para sempre, abrindo portas, gerando coisas novas, vencendo o inimigo, nos conduzindo para o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá então, queridos. Gênesis, capítulo de número 1. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela com as páginas de Gênesis. A gente vai e volta, vamos fazer sempre isso para a gente tentar dar um certo dinamismo. Tá aí, então, ó. Ok? Começa muito simples, né, o livro de Gênesis. Aqui é realmente falando sobre a criação. E aí existe toda a discussão entre criacionismo ou evolucionismo, né? Tá, a gente não vai entrar muito nessa questão aqui, não. Vamos direto para a leitura do texto, então? Ó, tá assim, ó. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Tá? O que a gente está procurando aqui? A gente está procurando o que Deus quer falar conosco agora. Ok? A gente pode, no futuro, ou no ano que vem, sei lá, fazer um estudo teológico, histórico e por aí vai. Nosso objetivo neste ano é buscar Deus falando conosco. Ok? O que a gente quer é que Deus esteja falando conosco durante o nosso estudo aqui. Essa que é a nossa procura. Vamos lá então, pessoal. Versículo número 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ok. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá, já tem algo interessante aqui no texto bíblico, né? Porque na hora que ele fala assim, que o Espírito de Deus se movia lá,
Era sem terra e vazia. Não sei se você consegue ver meu mouse aqui. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Então, a primeira coisa importante é a gente saber que a Trindade começa a se manifestar aqui. Porque, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus está aqui. Deus está na criação. Deus foi o grande criador dos céus e da terra. Depois a gente vê o Espírito se movendo. O Espírito está se movendo. Ok, vamos dar sequência aqui com paciência para a gente poder entender com calma o texto bíblico. O versículo 3 diz assim: disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Agora Deus começa a falar. Ó, disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus, através da sua fala, ele está criando. Deus começa a falar e, através da fala dele, ele está criando, está construindo, está gerando. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Tudo isso aqui é profético. Ó, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Quem separa a luz de trevas? É Deus. Quem separa o joio do trigo? É Deus. Quem te revela se algo é luz ou se é trevas, se é joio ou se é trigo? É Deus. Amém? Vamos seguir aqui, ó. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou o quê? Noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e o separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Ok? Vamos parar por aqui, vamos refletir um pouco sobre o que a gente já leu até aqui. Daqui a pouco a gente coloca o texto aqui novamente na tela, a gente vai indo e voltando. A gente começou falando o seguinte, ó, Deus, ele é citado na palavra, ok? Logo do início, versículo de número 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Logo no versículo de número 2, a Bíblia nos apresenta quem? O Espírito Santo. Faz parte da Trindade. Quem que é a Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Quem está faltando aqui? Jesus. E quando que Jesus nos é apresentado? Jesus nos é apresentado no versículo de número 3. Você viu lá? Ó, vou colocar de novo aqui, ó. Você vai ver que Jesus está sendo apresentado aqui no versículo de número 3. E por isso que fica tão interessante, ó. Deus no versículo de número 1, o Espírito de Deus, tá vendo aqui, ó? No versículo de número 2, e Jesus aqui no versículo de número 3. Talvez você diga que assim, não, mas não tem o nome Jesus aqui, ó. Não tem o nome Jesus, não tem o nome Filho, não tem o nome de Messias, não tem nenhum nome que se refira a Cristo. O que está claro para nós que é Jesus aqui é quando Deus fala. Disse Deus, haja luz. A gente não vai fazer um estudo muito teológico, mas isso daqui é importantíssimo para que a gente possa entender esse relacionamento nosso com o Espírito de Deus, com Jesus, com Deus, com a própria Trindade. Vamos rapidamente aqui no Evangelho de João. Nem sempre a gente vai estar lendo outros livros, pelo que a ideia é que não fique tão longo, mas a gente também não vai se furtar de aproveitar ao máximo aquilo que a Bíblia tem para nós, porque Deus quer nos ministrar agora, nesse exato momento. Amém? E a gente quer beber disso que Deus tem para nós. Olha só como é que começa João 1. Tá? Eu não vou colocar aqui na tela, não. João 1 começa assim, ó. No princípio. Ó, no princípio. Como é que começa Gênesis 1? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E João, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, começa assim, no princípio, ou seja, na criação, era o verbo.
Deixa eu só colocar para carregar aqui no celular, senão a gente vai ficar sem bateria, vai cortar, gente. Só um instante. Pronto. No princípio era o Verbo. Está com letra maiúscula aqui no Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, a palavra, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha como é que João continua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A luz resplandece. Olha, a gente vai ficar por aqui, porque tem muita coisa, e tem tudo a ver com Gênesis capítulo número 1. Amém? Deixa eu só pular um pouquinho mais para frente, aqui no versículo de número 10, ainda de João 1, diz assim, ó, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí o versículo 14 diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Amém? Como é que Jesus Cristo se apresenta? Eu sou o quê que ele fala? Ele aponta para ele próprio e diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Amém? A verdade é o quê? É o texto bíblico, é a palavra de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando lá em Gênesis 1:3 está escrito, disse Deus, aí ele fala, haja luz, essa palavra, esse verbo, é Cristo em ação, é Cristo no processo da criação. Então, Gênesis começa nos apresentando o nosso Pai, o nosso mestre maior, que é Jesus e o Espírito Santo de Deus. É praticamente umas boas-vindas ao leitor da Bíblia. Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3, Deus se apresenta, o Espírito se apresenta e Jesus se apresenta. E nós precisamos, com isso, aprendermos a nos apresentarmos a Deus. Aqui está, porque a Bíblia ela traz exemplos. E Deus, então, ele se mostra como um criador. O Espírito, ele se mostra como aquele que se move sobre as águas, que está em movimento. E Jesus, como aquele que participa ativamente da criação, sendo o próprio Verbo. E eu quero te convidar hoje nessa reflexão aqui sobre essa apresentação da Trindade, para que nós possamos aprender a nos apresentarmos diante de Deus. Amém? Para que você possa aprender a se apresentar a Ele. Como assim? Nas nossas orações, como é que você tem orado a Deus? Você tem se apresentado ao Senhor? Porque é muito interessante quando Jesus nos convida para que nós caminhemos com Ele, como é que Ele fala? Venha como você está. E como é que você está? É nesse sentido de nós nos apresentarmos. É de nós termos a coragem de dizermos para Deus como nós estamos. Eu diria mais do que coragem, liberdade. Para nas nossas orações nós colocarmos para Deus como nós estamos. É muito interessante porque há pouco uma irmã querida colocou no chat, né, a gente está com o vídeo sendo gravado aqui agora, algumas pessoas estão acompanhando ao vivo. E uma irmã colocou alguns pedidos de oração. Perdão. Dentre os pedidos ela colocou, eu peço oração pela minha vida, porque eu estou ansiosa por todas as coisas. Se apresentou. Você entende? Eu preciso me apresentar a Deus. Nas minhas orações, eu preciso aprender a me apresentar, a me fazer visível. Eis-me aqui, Senhor.
Qual que é a minha situação hoje? Qual que é a minha fragilidade? O que tem assolado a minha vida? Tá, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, Deus sempre sabe de todas as coisas. A grande questão é que Deus nos convida para um processo de relacionamento e de comunhão. E Deus sempre vai trabalhar conosco dentro da nossa consciência. Então, quando nós nos apresentamos a Deus, nós trazemos a consciência, o momento pelo qual nós estamos passando. Tá, mas por que isso é tão importante? Em primeiríssimo lugar, para que a gente possa sair e se desligar de uma rotina tão sufocante. A gente vive uma rotina que muitas vezes nos consome, nos atropela. A gente tem tantas coisas para fazer. Opa, desculpa aqui, queridos. A gente tem tantas coisas para fazer, tantas obrigações, tantos afazeres, que nós muitas vezes somos roubados a respeito do nosso tempo. E a gente mergulha no automatismo. Eu estou preocupado com esse nosso estudo aqui anual, porque realmente, se a gente começa a mergulhar, você vai ver o quanto que Deus tem para falar em um versículo, irmãos. Um versículo. A gente está falando de 3 aqui só. Gênesis 1, 2 e 3. Os versículos. Vamos lá, então. A gente corre o risco da gente mergulhar num ativismo muito grande. O que é o ativismo? O ativismo são o grande volume de atividades que nós temos o dia todo. Amém? Eu estudei medicina por praticamente 1 ano. Depois eu entendi que não era o que eu queria para a minha vida. Eu estudei isso fora do Brasil, voltei para o Brasil e descobri que o que eu queria era ser pastor. Foi quando eu conheci a igreja, me converti e começar todo o meu processo, né? Ainda muito jovem. Mas uma coisa, eu tive a experiência no processo do meu estudo de medicina, que foi compreender que o jovem, ou o adulto, quando chega para fazer o curso de medicina, ele está com fervor pela profissão muito grande. É lógico que ele quer o dinheiro, que ele quer o prestígio, né? Ele quer várias coisas que a medicina traz. Mas ele também quer o sentido da profissão. Ser médico. Né? A importância disso. Nós vivemos dias especiais, né? Os médicos, por muito, têm sido chamados de heróis e tudo mais, e eu acredito que são mesmo. Nós tivemos já uma média de quase 500 mortes de médicos só no Brasil, desde o início da pandemia. Então, são, digamos assim, são os heróis dos dias atuais, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, o pessoal de limpeza, todo mundo que trabalha na área hospitalar, eu diria que são os grandes heróis, o pessoal de laboratório, por aí vai. Agora, o que acontece muitas vezes com o médico? É só uma analogia para a gente poder entender algo muito importante. Ele começa a entrar num volume de trabalho assim absurdo. Eu lembro que na faculdade, o volume que a gente tinha de estudo era algo assustador já. A gente estudava muitíssimo. Como eu fui estudar com muitas dúvidas em relação se era isso que eu queria mesmo ou não, eu comecei a fazer amizade com o pessoal do 5º, 6º semestre, e eu comecei a frequentar os plantões. E era muito comum, né, ali nos plantões, nas conversas, parte dos médicos, dos estudantes de medicina, já começarem a perder o brio pelo sentido da profissão em si. É claro que eles queriam ser bons médicos, reconhecidos e por aí vai, mas o sentido, assim, não, que eu estou indo para salvar vidas, que era o sentido que estava logo no início de alguns, da enorme maioria no primeiro semestre, ali no 4º, 5º semestre, para muitos, isso já havia se perdido. Por quê? Exatamente por conta do volume. O volume de trabalho, o volume de estudo, e faltar momentos para parar e se perguntar quem eu sou. Nós lançamos recentemente uma campanha que é Profetiza 2021.
né? Nós gravamos essa campanha no ano de 2020. E o primeiro dia da campanha começa com a pergunta: quem é você? Que parece ser uma pergunta simples, talvez até superficial. Mas, na verdade, é uma pergunta muito profunda. Porque se alguém te perguntar hoje, por exemplo, assim, quem é você? O que você vai dizer? O mais provável é que você comece falando da tua profissão. É bem provável que você diga o teu nome e fale aquilo com o qual você trabalha. E nós acabamos transformando quem nós somos no nosso trabalho. O que é uma loucura, porque... E quando você aposentar? E se você trocar de trabalho, trocou quem você é? E se você sair dessa empresa que você está hoje, você se tornou, por acaso, outra pessoa? Porque quando você fala do teu trabalho, você não está falando da tua essência, você está falando de algo pelo qual você está passando. Existem estudos que afirmam, né, não sei o quanto que isso é verdade, mas dentro dessa visão de relacionamento líquido, né, existem alguns estudos que afirmam que um jovem que sai, do nível médio hoje, ele, até o final da sua vida, ele tende a passar por 10 profissões diferentes. 10 profissões diferentes, irmãos. Não são 10 empresas diferentes, são 10 profissões diferentes. Então, o que é essa pessoa? Um mutante? Então, nós precisamos aprender a nos apresentarmos a Deus. É o momento que a gente vai dar uma pausa na nossa rotina para que a gente não mergulhe no ativismo, na frieza. E a gente se esqueça da nossa essência. Muitos de nós nos esquecemos da nossa essência. E muitos de nós só vai cair a ficha que se perdeu da sua essência daqui a alguns anos, quando pararem e voltarem a refletir sobre quem são. Porque tem coisas que nós estamos fazendo que não estão do jeito que nós havíamos planejado. Existem atitudes que nós estamos tomando, postura que nós estamos assumindo, que estão talvez indo de contra valores nossos. Por isso que nós precisamos parar de tempo em tempo e avaliarmos quem nós somos. Quem é o Leonardo? Quem é a Maria? Quem é o José? Quem é a Rayane? Quem é a Simone? Quem que é a Águida? Quem é você? E eu preciso, então, apresentar essa pessoa a Deus, ou ao Espírito, ou a Jesus. Eu preciso apresentar a Trindade. Eis-me aqui, Senhor. Quem sou eu hoje? E aí é um momento de autorreflexão. É um momento de autoanálise. E um momento de autoconhecimento. Por isso que é muito bacana quando as pessoas têm uma oração muito sincera. Eu estou tendo uma dificuldade muito grande na educação do meu filho. Como a irmã trouxe, eu estou passando por um momento de muita ansiedade a respeito de todas as coisas. Estou com dificuldade lá no meu trabalho, algumas pessoas estão me perseguindo. Então, quem que é você hoje? A gente vai ler mais na frente Gênesis, a gente vai ver que Deus ele vinha a Adão todos os dias na virada do dia. Isso nos leva a uma reflexão que essa apresentação de que nós somos para Deus e ao Espírito deve ser uma apresentação diária. Devemos nos apresentar todos os dias, na nossa oração, no nosso clamor. Eis-me aqui, Senhor, quem sou eu hoje? Quais são os meus desafios? Quais são as minhas dificuldades? O que está machucando dentro de mim? Que portas que eu gostaria que se abrissem hoje? O que eu preciso conquistar no dia de hoje? Qual é o pão nosso deste dia que eu preciso ir atrás hoje? Então, quem que é você hoje? Que na tua oração diária, você possa aprender a partir de hoje a se apresentar, para que você não mergulhe na frieza. Voltando lá no exemplo dos médicos, o que acontece? Alguns médicos, infelizmente, acabam se perdendo na vaidade da profissão, na ganância do dinheiro, e perdem o valor da profissão que está aí na sua essência para salvar vidas. E nós, quando mergulhamos, agora estou falando de todo mundo, inclusive os médicos, é que quando nós mergulhamos no ativismo, nós perdemos a nossa sensibilidade.
A gente perde a nossa sensibilidade em relação aos outros, a gente começa a se tornar mais insensível à necessidade e à dor do outro, a gente começa a se tornar insensível em relação a Deus e ao Espírito Santo de Deus. Olha que loucura, hein? Olha que perigo. A gente começa a não ouvir Deus. Ou a gente começa a se atropelar, né? A gente começa a buscar uma paz, às vezes, na nossa carne, e começa a dizer que é Deus, porque a gente não tem mais tempo para parar e para ouvir Deus. A gente não tem mais tempo para entender se a gente é luz ou se as trevas assumiram o lugar do nosso coração. A gente não tem mais tempo para poder avaliar se a voz que a gente está ouvindo é a voz de Deus, ou se é o nosso coração gritando, ou se é o inimigo falando. Então nós precisamos ter esses momentos em que nós vamos parar e ao exemplo de Deus. A Bíblia, ela é um livro de exemplos. Por isso que ela traz histórias. De onde ela não traz histórias, nós precisamos descobrir o que Deus está querendo nos ensinar aqui. Então, Deus está dando exemplo, está se apresentando, o Espírito está se apresentando e Jesus está se apresentando. Gênesis 1, versículos 1, 2 e 3. Que a tua oração possa começar assim. Você se apresentando para Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um intervalo aqui? Pode ser que esse capítulo aqui ele é grande e daqui a pouquinho a gente volta. Então vamos só dar um intervalo aqui na nossa gravação, que a gente já volta. Okay, vamos lá então, pessoal. Nós estudamos então os versículos 1, 2 e 3. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Vamos colocar aqui na tela então novamente o texto bíblico, para que a gente possa ver o que mais Deus quer falar conosco através aqui de Gênesis 1, o que Deus quer falar com a gente hoje, né? A primeira coisa é que na nossa oração a gente possa ter um tempo de nos apresentarmos a Deus, para que a gente rompa com a frieza espiritual, que a gente possa romper também com a frieza a respeito de nós mesmos. Nós falamos, só para a gente poder concluir, que a gente se torna frio a respeito do outro, com excesso de atividade, se torna frio a respeito do outro, a gente se torna frio a respeito de Deus, da voz de Deus, e a gente se torna frio a respeito de nós mesmos. O que é isso, se tornar frio a respeito de si mesmo? É quando a gente não tem clareza de quem nós somos. E isso é perigosíssimo. Os irmãos me perdoem eu estar estendendo um pouco nessa parte, mas a gente vai de acordo com aquilo que o Espírito nos incomoda um pouco. Né? O que significa isso? Porque muitas vezes nós não temos uma percepção muito clara de quem nós somos. Qual que é o risco disso? Existem dois riscos. O primeiro é quando nós nos achamos mais do que nós somos de verdade. A gente se acha melhor do que nós somos, nós nos achamos superiores ao que somos, e aí começa o orgulho, começa a vaidade, começa a nós nos exacerbarmos. Alguns começam a querer a glória de Deus para si. Precisa ter muito cuidado em relação a isso. É o famoso, é a pessoa que tem um rei na barriga. E a pessoa começa a se tornar aquilo que a Bíblia chama de dura cerviz. É quando a pessoa se enche de orgulho. E é muito interessante porque quando Jesus fala sobre isso, sobre a dura cerviz, ele está falando de homens que estavam buscando a Deus. Ele está falando dos fariseus, está falando dos saduceus, está falando dos homens que eram chamados mestres da lei naquela época de Cristo, ou seja, há 2000 anos. Homens que estavam ali debruçados na palavra de dia e de noite, mas que estavam tão cheios de si, faltava tanto assim parar para se autoavaliar, para ter um tempo consigo mesmo, se apresentarem para Deus. Tá aqui, ó, Leonardo, quais são os meus desafios, quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas forças, quais são as oportunidades que estão diante de mim, e falar, Deus, o que eu faço? Eles, infelizmente, se perderam, porque faltou fazer isso, parar um pouco a rotina e estar com Deus, se apresentar a Deus. Ok? Vamos seguir em frente. Então, vamos lá para o versículo número 4, vamos voltar a mostrar o texto, a gente vai um pouco lá em Gênesis e em João, porque vocês vão ver que eles se completam,
de certa forma. Gênesis, no versículo de número 4, Gênesis 1, diz assim, ó, Deus viu que a luz era boa, amém? E separou a luz das trevas. Beleza. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou o quê? Noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Ok, muito bom. Muito bem. Então, Gênesis começa de uma forma muito simples. A Trindade se apresenta, começa o processo da criação. Qual que é a primeira coisa que Deus faz? Luz. É a luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz do quê? Das trevas. Amém? Vamos ver como é que está aqui na linguagem dos dias de hoje. Olha lá. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. É praticamente a mesma coisa. Tudo bem, vamos voltar lá em João, Evangelho de João. Vamos entender aqui, ó. É o que ele diz aqui. Ó. Lá no capítulo número 1, versículo número 4. João começa o evangelho dele apresentando Jesus. Ok? Olha o que ele diz aqui, ó. A vida estava nele. Quem? Jesus. A vida estava em Jesus. E a vida era a luz dos homens. Olha o que o João escreve aqui no versículo número 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Aí depois no versículo número 8, assim, ó, no número 7, diz assim, ó. Aliás, 8. Ele vai falar de João. É de João Batista, tá? Ele não era luz, está falando de João Batista. João Batista não era luz, João está falando. Mas João Batista veio para que testificasse da luz, que é Cristo. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Amém? Só até aqui. Tá, nós estamos no versículo número 4. Aqui de Gênesis. Vamos voltar aqui no texto, para que você não perca aqui a palavra, e você possa acompanhar comigo aqui com calma. Vamos lá, ó. Haja luz e houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa e a separou a luz das trevas. Ok? Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Ok, esse é o primeiro dia. O primeiro dia, ele é marcado por algo muito importante. Qual que é marcado pelo quê? Pela separação entre luz e trevas. Amém? Luz e trevas. Tem outra questão aqui importante. Irmão, eu fico com medo de não dar tempo, mas vamos lá. Tem uma questão importante que a gente precisa entender o seguinte. Deus, ele criou todas as coisas. Amém? Tudo que existe é de Deus. Todas as coisas. Ok. Deus, então, ele cria a luz. E ele separa a luz de trevas. Tudo bem. E o livro de João vem dizer quem é a luz. A luz é o próprio Cristo. A luz que, vindo ao mundo, o que ela fez? Ilumina a todo o homem. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Tá, vamos ficar por aqui, senão a gente vai aprofundar demais. Ó, primeira coisa. Jesus é a luz. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém? Porque assim como Jesus era, Jesus, ele começa a apresentar aos seus discípulos e dizer para ele que eles são assim também. Porque essa foi a oração de Cristo. Como é que Jesus orou a Deus? Pai, que eu e eles, os discípulos, sejamos um, como tu e eu somos um. Então ele fala para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo e quê? E sal da terra. Amém? Agora, quando fala que luz do mundo, é porque esse mundo que nós vivemos é uma luz que jaz o quê? É um mundo que jaz no maligno.
é um mundo marcado pelas trevas, pela escuridão, pelo mal, pela concupiscência, pelo desvio da fé. Nós estamos começando a tocar em coisas muito sérias aqui. Agora, o texto deixa bem claro aqui em João que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. O que deixa isso aqui muito claro no texto? Que você tem um Deus que pode todas as coisas. Se existem enfermidades, existem dívidas, existem problemas, existem sinais de morte, existem coisas que se perderam, Deus é a luz que pode trazer à existência tudo aquilo que não existe, que pode trazer restituição, que pode curar a enfermidade, que pode ressuscitar os mortos, que pode trazer a ressurreição, que pode dar a glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Deus de milagres é esta luz que, ao resplandecer sobre as trevas, vai prevalecer, vai vencer. É o que o apóstolo Paulo ele diz: vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Amém? E o teu Redentor, ele vive. Nós precisamos aprender nas nossas vidas a nos separarmos das trevas, a nos colocarmos na luz. E como é que eu me coloco na luz? Porque o próprio Deus separou a luz das trevas. Ele diz: Deus viu que a luz era boa, Gênesis 1:4, e separou a luz das trevas. Vamos voltar aqui no texto, irmãos. Não perder nada, não. Olha aqui, ó. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Quem separa a luz das trevas é o próprio Deus. Quem separa joio do trigo é Deus. Se você foi chamado por Deus, se você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, Deus te separou das trevas para que você seja luz. Aí aqui tem tantas coisas para a gente poder falar isso. Nós vamos buscar aquilo que Deus pode falar conosco hoje, para que a gente não se aprofunde tanto. Mas, por exemplo, se nós somos luz, existem determinadas coisas que nós não podemos mais aceitar nas nossas vidas. Mas a principal delas é nos ajuntarmos com as trevas. Eu não posso fazer aliança com pessoas que estão associadas às trevas. Eu não posso seguir tendo uma postura comum a uma pessoa que vive em trevas. Eu preciso buscar ser essa pessoa que é a luz. Vamos lá. Como é que eu sei se eu sou luz ou se eu não sou luz? Um bom exemplo são os nossos olhos. Aliás, talvez esse seja o exemplo que eu mais gosto. Os nossos olhos. O que Jesus fala? Se os teus olhos forem bons, o quê? Todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Vamos pegar o texto bíblico aqui? Rapidinho, irmãos. Só um instante. Mateus 6, 22 e 23. Olha só. A candeia do corpo são os olhos. A candeia, a lamparina, a lanterna, o farol, a luz do corpo são os olhos. Olha só isso, irmãos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Vamos ver aqui, ó, na linguagem dos dias de hoje, a gente trazer uma linguagem bem simples, para que a gente não fique em dúvida a respeito disso. O texto bíblico ele é muito sério. Vamos lá.
Mateus 6:22. Olha como é que diz o texto na linguagem dos dias de hoje. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Em Lucas 11, ele volta a citar isso daqui. Lucas 11:34. Vamos lá, Lucas 11. Lucas 11:34. Olha o que diz aqui, ó. Vamos no 33 primeiro, ó. Ninguém acende uma lamparina para pôr no lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada no lugar próprio para que os que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Cuidado para que a luz que há em vocês não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Amém? E aí, irmãos? O que aconteceu com Paulo no seu processo de conversão? Paulo, que antes de ser Paulo, como é que era o nome dele? Saulo. Existem algumas pessoas na Bíblia que a mudança de vida foi tão grande que profeticamente, foi um ato profético, né? Elas mudam de nome. Às vezes é só uma sílaba, né? Abrão, que passa a ser chamado de Abraão. Saulo, que passa a ser chamado de Paulo. Olha o tamanho da transformação. Agora, Saulo, que era um grande conhecedor da palavra, ele era judeu, mas cidadão romano, havia nascido em Roma, muito respeitado, que a palavra diz que ele consentiu com a morte de Estevão, né? Consentiu no sentido assim, ele sinalizou que deveriam matá-lo mesmo porque ele era cristão. Paulo se tornou assim, Saulo, na verdade, se tornou alguém super temido pelos cristãos, porque ele mandava matar os cristãos e persegui-los e prendê-los, exatamente porque acreditava que seguir a Cristo era ir contra a lei, era ferir o próprio Deus. O Saulo, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, os olhos de Saulo veem o próprio Cristo. E qual é a primeira coisa que Deus faz no processo? Mergulha Saulo em uma escuridão. E é em uma escuridão que não foi emocional, não foi espiritual, foi uma escuridão física. Saulo fica o quê? Cego. Com que propósito? O propósito da cegueira de Saulo foi fazer com que Saulo percebesse como ele estava espiritualmente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, deixa eu ver se está aqui, ó. Ok. Aí a gente pega o antônimo, né? Se os teus olhos forem maus, então são como trevas. Paulo, ele tinha uma concepção errada de quem ele era. Lembra que a gente começou o estudo de Gênesis sobre se apresentar? Estava faltando para Paulo um pouco de autorreflexão sobre quem que ele era. Estava faltando para Paulo parar um pouco na sua correria de herói daqueles dias para saber quem que ele era diante de Deus. E Paulo foi descobrir na própria carne que ele estava espiritualmente em escuridão a partir do momento que ele só enxergou trevas. Ao ficar cego e só enxergar trevas, aquilo ali refletia como é que estava o espírito dele, também em trevas. Paulo já trazia em si uma cegueira
espiritual. Como é que a palavra diz? Terão olhos, mas não verão. Terão ouvidos e não ouviram. Isso é muito sério, irmão. E Paulo, ele fica, então, que era Saulo, né? Fica por 3 dias em um processo de cegueira em que ele foi, entre aspas, obrigado a mergulhar num processo de reflexão. Ele ficaria, entre aspas, enclausurado, porque ele fica sozinho em casa, em um processo de meditação, de conversão. Foi o processo de conversão de Saulo. Até que o servo de Deus vai até ele e ora por ele. E quando aquele que foi enviado por Deus ora por ele, não é que Paulo simplesmente voltou a olhar, voltou a ver. A palavra faz questão de dizer que caíram como que escamas dos olhos de Paulo. Ver? Rapidinho, irmãos. Só porque a gente está fazendo um estudo mais, assim, com mais detalhes, então me permita, está lá em Atos 9. Aqui relata tudo isso, né? Ele está indo para Damasco, para as sinagogas, aí ele tem um encontro, né? Ele vê a luz, a palavra diz que cercou um resplendor de luz dos céus, e caindo em terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele se apresenta, né? Ele fala: eu sou Jesus. A luz se apresenta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vamos lá, então? Olha lá, esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Ainda estava em jejum, hein? Até que Ananias é chamado e enviado. Vamos lá. Ele tem uma visão, Saulo tem uma visão no espírito, né? De que alguém oraria por ele, para que ele tornasse a ver. Ok? Pronto. Versículo de 1018. Atos 9, 18. Diz assim, ó, Ananias está lá. Ó, Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas. Recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. O que caiu dos olhos de Saulo? Algo como que escamas. Olha que interessante isso. Havia algo na visão de Paulo que era como se o mantivesse cego às questões de Deus. Porque Saulo era um homem sedento por Deus. O que ele queria era servir a Deus. Mas ele estava mergulhado tanto na correria do seu dia a dia que ele não tinha parado para analisar quem ele era. E os seus olhos se tornaram olhos maus. E interiormente ele era como trevas. Quem separa a luz de trevas? Segundo Gênesis 1, Deus. Por isso que na minha oração, a gente começou, a oração a gente precisa se apresentar. Mas na sequência, a nossa oração nós precisamos pedir: Senhor, separa de mim luz das trevas. Vamos para o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis o quê? Cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, não nos deixeis cair em tentação, Jesus falou. Olha o que Jesus ensina. A nós pedimos para Deus o que está em Gênesis 1:4. Na minha vida, Deus, separa luz de trevas. Amém? Na minha vida, separa luz de trevas, para que eu seja luz. Não me deixe cair em tentações, para que eu seja luz.
e livra-nos de todo mal. Amém? Voltando para a questão dos olhos. Então, a forma como eu enxergo a própria vida diz muito a respeito de quem eu sou no meu interior. Então, comece a prestar atenção aos teus olhos. Vamos dar alguns exemplos aqui rapidamente? Por exemplo, o que chama quando você está na rua, o que chama a tua atenção? Quando você conhece uma pessoa, os teus olhos são atraídos ao quê nessa pessoa? Quando você está assistindo televisão, você entra na internet, os teus olhos querem ser alimentados pelo quê? Quando você está diante de um desafio, você enxerga com olhos de esperança ou com olhos de pessimismo? Quando você vê um irmão em Cristo passando por dificuldades, os teus olhos são do julgamento, são da condenação, são de jogar o cara no buraco mais fundo, ou são olhos de misericórdia que sempre conseguem enxergar o lado bom das coisas? Começar a enxergar, quando eu olho para o mundo que eu vivo, o que eu enxergo? Então, os nossos olhos trazem uma reflexão muito profunda, porque dos nossos olhos a gente pode entender qual que é a nossa interpretação a respeito de todas as coisas. É muito comum, né? Acontece uma determinada situação, você pede para a pessoa, me fala aí o que aconteceu. Isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí de repente se ouve que a pessoa relata e fala assim, mas eu não estou conseguindo enxergar a coisa do jeito que você está falando. Eu vejo diferente. Esse ver diferente, por que uma pessoa enxerga de uma forma, outra pessoa enxerga de outra forma? Interpreta de um jeito, outra pessoa interpreta de outro jeito. E é que eu preciso entender. A forma como eu vejo as coisas se encaixa com a palavra? Ou não se encaixa com a palavra? Então, os olhos é um termômetro interessante para que nós possamos identificarmos se nós somos luzes ou se nós somos trevas. O outro são os caminhos que nós escolhemos, as escolhas que nós fazemos, os lugares que nós frequentamos. Por quê? Porque a palavra diz, a tua palavra é luz para os meus caminhos. Vou botar aqui, ó. Só um minuto, irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo de número 105. Olha o Salmo 119, 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Salmo 25, 15. Os meus olhos estão continuamente onde? No Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Salmo 119, 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Amém. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Para a gente poder fechar. Essa parte aqui da luz. Só um minuto. Não estou achando, poxa vida. Tudo bem. Ok? Jesus só fala, né? Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém. Glória a Deus. João também diz, a luz responder sobre as trevas. Amém. Tinha um texto que eu queria mostrar para vocês aqui, mas não estou achando aqui agora, mas não tem problema. Mas o importante está aqui, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós podemos avaliar também. Será que eu tenho permanecido nessa luz? Porque Deus separou luz de trevas, Ele te chama. Então, Ele te separa. Agora, permanecer na luz é o meu papel. Permanecer. E um deles é orando, é pedindo, Senhor, me afasta da luz, me afasta do mal, me livra da tentação.
Então, preste muita atenção nas escolhas que você tem feito. Cuidado com escolhas automáticas. Não tenha tanto medo de fazer escolhas. Agora, ao perceber que a sua escolha estava errada, volte e refaça a sua escolha. Antes de escolher, ore. Peça direção a Deus. Se Deus te pedir um tempo para você tomar uma decisão, assuma esse tempo. Ore, jejue. Se Deus mandou você ir, vá. Porque muita gente também está parado na dúvida, no medo, na indecisão. Vamos para o texto, então, irmãos? Está ficando bem longo aqui. Vamos para o texto. Se deixa, eu fico aqui o dia todo nesse versículo 4. Vamos lá, então, versículo 5. Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, tá. Versículo número 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se tarde e amanhã, esse foi o segundo dia. O quê? Segundo dia foi a criação do céu. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. Ok, então está falando dos rios, os mares e a terra. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou tudo bom. Passaram-se a tarde e amanhã, este foi o terceiro dia. Olha, o que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte. A Bíblia coloca assim um processo, né? Deus trabalha com processos. Início, meio e fim. É o alfa e o ômega, o início e o fim. Nós precisamos aprender a respeitar os processos de Deus. Deus trabalha em ciclos. E nós precisamos compreender isso, porque às vezes a nossa impaciência, o nosso imediatismo de que as coisas para agora. E compreendemos que existem processos pelos quais nós precisamos passar e nós precisamos respeitá-los. Ok? Então, isso é muito importante. Existe o tempo de Deus. Outra coisa muito importante é porque quando a Bíblia fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, tá, isso durou um dia só? Não sei. A Bíblia está falando que sim, o outro vai dizer, não, a Bíblia está dizendo que não. Não me interessa se foi um dia só ou não foi um dia só. Porque mesmo que tenha sido um dia, a Bíblia também diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E que 1000 anos é o quê? É como um dia. Então, se foi um dia ou se foi 1000 anos, não importa. O que importa é que para Deus não está limitado ao tempo. Deus é um ser atemporal. Deus criou o tempo. Deus não está submetido a ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu quero dizer para você o seguinte, porque algumas pessoas acreditam que determinadas coisas na vida dela não dá mais tempo para viver, o que é uma grande mentira. Por quê? Porque você tem um Deus que é atemporal, que não está debaixo da autoridade do tempo. Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida independente do tempo. Com quem aconteceu isso? Com Abraão. Abraão e Sara. Eles já haviam passado do tempo que eles poderiam ter filhos. Sara certamente já tinha passado o seu período, já não tinha mais menstruação, já tinha passado... Como é que fala quando a mulher para de menstruar? Ela entra na menopausa. Provavelmente ela já tinha passado pela menopausa. E Abraão provavelmente já nem se deitava mais com sua mulher. Só que Deus não estava limitado ao tempo. E Abraão teve o filho da promessa na sua velhice. O que Deus estava mostrando ali? Eu trabalho em processos, mas eu sou o Senhor do tempo. Se você tem sonhos, você tem projetos, você tem coisas que ficaram para trás, que o tempo engoliu, quero te dizer uma coisa, que eu lancei uma palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aquilo que o tempo levou, Deus vai restituir na tua vida em nome de Jesus Cristo. E aquilo que você ainda não viveu, Deus vai trazer à existência nesses dias em nome de Jesus. Porque Deus não está limitado ao tempo humano. Deus é um ser atemporal, ele é o Senhor do tempo, e aquilo que
talvez demorasse 1, 2, 10, 20, 50 anos, 1000 anos, Deus pode fazer em apenas um dia na tua vida, e eu creio que Deus vai fazer maravilhas na tua vida em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos voltar então aqui ao texto bíblico, lembrando que a gente não está fazendo um estudo teológico, está fazendo um estudo profético de revelação da palavra. Nós queremos saber, na verdade, o que Deus quer falar com a gente agora. Vamos lá então, queridos. Versículo de número 10. Já lemos, versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, a gente leu também, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie, e assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Ok. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus, haja luminárias no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Amém. Não vamos aprofundar aqui, não. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Olha, de novo esse reforço aqui, separar a luz das trevas. Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies. E todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. E passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia, e disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos. Para Deus já pensando no homem aqui, ó. Isso aqui é muito importante, essa palavra aqui é chave, irmãos. Produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos. Vamos ler aqui, ó. Isso aqui é muito importante para a gente compreender uma coisa. Vamos ler na linguagem dos dias de hoje, só para você entender. Vou voltar aqui em Gênesis 1. Vamos lá. Qual que é o versículo? 24. Deixa eu ver como é que está aqui, ó. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, 2 pontos, domésticos, depois vem selvagens. Vamos lá aqui nessa outra tradução aqui, ó. Ok, versículo 24. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme sua espécie. 2 pontos, animais domésticos. Já existiu o homem? Versículo de número 24 de Gênesis 1. Deus já havia criado o homem? Não. Então, para que animais domésticos? Se o homem ainda não havia sido criado, para que animais domésticos? Deus estava criando para quem? Você tem filhos? Sobrinhos? Você tem até netos. Irmãozinho? Você não tem nada disso, não tem problema, porque você deve ter visto alguém fazer. Quando alguém vai ter um filho, em especial quando é o primeiro, né? Não que os outros sejam menos importantes. É porque o primeiro é a novidade. Né? O segundo, o terceiro, você faz tudo de novo, ou você aproveita algumas coisas, mas só para a gente poder visualizar aqui. Quando vai ter um filho, e de repente mora numa casa que tem um lugar, o que as pessoas fazem? Vou construir o quarto do meu neném. Né? E aí você começa a sonhar com esse quarto. Algumas pessoas vão pintar a parede, alguns vão colocar papel de parede, tem gente que vai colocar alguns adesivos no teto, vai colocar uma luminária diferente, vai comprar o bercinho, vai comprar
a banheirinha para ele, tem um armáriozinho diferente. E tudo tem os seus nomes específicos, né? Tem o cabidezinho para o neném. Eu estou com um filho que vai completar 4 meses agora, dia 6. E a gente foi comprar as coisinhas dele. Você fica sonhando, já imaginando, neném. Você não compra roupa depois que o neném nasce, você compra também. Mas tem algumas roupas que você compra antes. Tem várias coisas do quarto que você faz antes. Só que ninguém constrói um quarto para bebê, do tipo assim, vamos casar? Vamos. Então vamos construir um quarto para o bebê aqui. Agora que eu construí o quarto, olha que bonito esse quarto aqui, ó. Tem um bercinho, tem banheira, tem nuvenzinhas, tem brinquedos. E agora, o que a gente vai fazer? Sei lá, agora vamos fazer um filho para colocar nesse quarto? É assim que a gente faz? Não, não. A gente faz como a gente está falando no início. Você está sonhando com um filho e está construindo um quarto. E não construindo um quarto para depois pensar no filho. A gente já constrói todo o quarto sonhando no filho. Por isso que é muito comum as pessoas começarem a arrumar o quartinho depois do 4º mês. Por quê? Porque já sabe o sexo. Então, se é um homenzinho, vão preferir ali cores como azul, verde, né, amarelo. Se for uma menina, vão preferir rosa, vermelho. Não é verdade? Por quê? Porque está construindo o quarto pro filho e não o filho pro quarto. É completamente diferente. O que significa isso? Quando a palavra diz que Deus criou animais domésticos, e Deus estava criando o mundo para o homem. Alguns cristãos, você vai perguntar assim, por que Deus fez o homem? Deus fez o homem para poder cuidar do jardim. Como é que é? Não, Deus fez o homem para poder habitar a terra. Como é que é, irmão? Não, isso é loucura. Deus fez a terra para o homem. Deus fez o jardim para o homem. Deus fez este mundo para você. Está difícil viver nesse mundo aqui? Deus fez esse mundo, Deus sonhou esse mundo para você. Todas as coisas que existem neste mundo aqui, Deus sonhou para você, querido. Vamos falar algumas coisas que tem neste mundo aqui? Vamos falar de coisas boas? Família. Quem instituiu família? Foi Deus. A gente vai ver quando a gente estudar Gênesis 3, eu acho que vai ser amanhã. Que Deus instituiu a família pensando em você. Não é que Deus fez lá a família, agora vamos colocar alguém aqui. Não. Deus estava sonhando contigo. A família não é para mim. Como que não, se Deus constituiu família pensando em você? Porque depois deste mundo, não vai ter mais marido e mulher. Eu não sei como é que vai ser essa questão familiar nos céus. Eu sei de uma coisa, família é deste mundo aqui, porque em Gênesis, lá em 3, quando a gente vai ler Gênesis 3, você vai ver que Deus constituiu a família neste mundo. Mas Deus constituiu a família sonhando com quem? Contigo. É porque a gente só pensa no animal, a gente só pensa no mar, a gente só pensa na montanha, no céu, e a família. A família também foi algo que Deus colocou na terra. Sonhando com você. E prosperidade? Deus fez a prosperidade neste mundo sonhando com você. O que mais? E a alegria? Deus fez neste mundo sonhando com você. Espera aí, pastor, só que esse mundo aqui foi entregue nas mãos de Satanás. Foi. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que esse mundo jaz no maligno. É verdade. E aí? E aí? E aí é que o diabo acredita que ele é dono de tudo. O que você acha? O dono deste mundo é o diabo ou é Deus? Depois você vai ver que Deus deu para nós. E o que nós fizemos? Nós demos ao diabo.
que nós precisamos fazer agora? Pegar de volta. Por quê? Porque nos foi dado. Mas como é que eu vou pegar de volta? Sendo o que, irmão? Luz. Por quê? Porque a luz prevalece sobre as trevas. E como é que eu sou luz? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Luz para os meus pés são tuas palavras, Senhor. E como é que eu passo para ter essa luz, então, em mim, nos meus olhos, para ter como a direção para os meus caminhos? Começa todos os dias me apresentando a Deus. Na minha oração, na minha comunhão, na minha leitura da palavra, me colocando aqui, eis-me aqui, Senhor. Muda a minha vida. Deus criou esse mundo para você. Por mais dificuldades, por mais adversidades que nós estejamos atravessando neste mundo, acredite, Deus me deu este mundo. A Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre herdarmos a terra. Esse mundo aqui é nosso. E é nosso no sentido de nós exercermos a nossa autoridade neste mundo, exercer autoridade sobre enfermos, exercer autoridade sobre a miséria, exercer autoridade sobre divisão, sobre guerra, sobre confusão, exercer autoridade através da palavra, através da oração, através do jejum. Como é que foi o processo de conversão de Saulo que nós lemos? Ele ficou sem ver, recluso numa busca incessante por Deus, mas jejum e oração. Exercendo autoridade para resgatar a luz nele, para que ele pudesse estar separado das trevas. Deus criou esse mundo sonhando com você. Mas por que é tão difícil viver aqui? Porque o diabo tem mentido para você. Porque você tem aceitado a jogada do diabo. Olha só como é que o diabo, ele acredita tanto que ele é dono desse mundo. O que ele falou para Jesus lá no deserto? Se prostrado me adorares, eu te darei todo o mundo. Tudo que você está vendo aí vai ser teu. Ele mostrou para Deus, para Jesus, o mundo inteiro. Já era de Jesus, meus irmãos e irmãos. Tudo aquilo já era dele. Mas o diabo estava mentindo. O que Jesus fez? Aparta-te de mim, Satanás. Amém? Deus criou o mundo para você. E tudo que tem nesse mundo aqui, que tem a marca de Deus, Deus criou sonhando com você, vivendo isso. Quando você cria lá o teu quarto para o teu filho, coloca o bercinho, a banheirinha e todas as coisas, a gente sonha. A gente visualiza o nosso bebê lá dentro, brincando, sorrindo, feliz. Ninguém fica imaginando o bebê chorando, com cólica, com dores. Tudo isso a gente sabe que tem. Mas a gente está ali sonhando com ele sorrindo, falando, a gente feliz ali dentro. Deus sonhou com este mundo assim para você. Deus quer te conduzir a viver esses sonhos. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus te gerou para você ser feliz neste mundo ainda. A grande felicidade, irmãos, está no mundo que há por vir. Mas neste mundo nós já degustaremos parte dessa felicidade. Deus tem felicidade para você ainda nesta vida, em nome de Jesus. E Ele vai te conduzir por caminhos onde você possa descobrir e beber deste rio de felicidade. Amém? Você crê nisso? É isso que a palavra tem para você. Vamos voltar aqui para o texto bíblico, para a gente terminar aqui Gênesis 1. Porque realmente Gênesis 1 é um texto muito rico, muito subestimado por nós. Vamos entrar agora na parte da criação do homem. Só fechar o versículo 25. Ó. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, olha Jesus aqui, agora ficou bom, irmãos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Olha só. Uma das semelhanças que nós temos com Deus é a própria Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós, corpo, alma e espírito. Você precisa compreender isso aqui. E respeitar. Eu preciso compreender meu corpo. O que é meu corpo? Meu corpo são os meus sentidos. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui. Audição, visão, paladar, olfato e tato. Ok? Os 5 sentidos que me permitem me relacionar com este mundo no qual nós vivemos hoje. Me relacionar com o mundo e me relacionar com as pessoas. Deus me deu os sentidos. Eu preciso respeitar esse corpo e compreender como é que ele reage a todas as coisas. Esse corpo aqui foi o que Deus escolheu para habitar, para o seu Espírito habitar. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Como é que você tem cuidado do teu corpo? Cuidado. O segundo é o quê? É a alma. Amém? O que são a alma? Emoções, sentimentos, pensamentos, razão, a nossa história do passado, traumas, medos, alegrias, vitórias, conquistas, perdas. Como é que eu tenho tratado a minha alma? Nós que viemos de um ciclo, de um século, século XX, século da depressão, e que agora entramos no século XXI, século da ansiedade. Como é que está a tua alma? A palavra diz que o nosso coração é extremamente enganoso. Como é que está o teu coração? A palavra também nos diz que a nossa mente é o nosso campo de batalha. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, apresenta o capacete da salvação. É profético. A mente. Como é que você tem cuidado da tua mente? Como é que você a tem alimentado? O que você assiste? O que você lê? Quais são os grupos de roda que você frequenta? Como é que você tem cuidado do teu interior? Alguns de nós vão precisar de ajuda profissional. E aí, você vai continuar rejeitando isso até quando? Porque enquanto você rejeita, você faz o jogo do diabo. Porque se você precisa de um tratamento, seja medicamentoso ou não, você precisa buscar. Você precisa cuidar do teu corpo e da tua alma. O inimigo fica colocando confusão na cabeça de um monte de gente, falando que psicólogo é coisa do diabo, só endemoniado que precisa de psiquiatra. Isso é conversa fiada. Isso é para te roubar da cura. Se eu estou passando por uma tristeza que não cessa, se eu mergulhei em um choro que não cessa, eu preciso de ajuda profissional. Procura teu pastor, procura um líder, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra para tratar o teu corpo e a tua alma. Quais são as fraquezas de caráter que eu tenho? É a alma. Eu preciso de vez em quando me confrontar no espelho. E aí, eu sou honesto ou sou desonesto? Eu sou verdadeiro ou eu sou um mentiroso? Eu sou alguém que as pessoas podem confiar ou eu sou um grande traidor? Sou uma pessoa de palavra ou a minha palavra não tem valor nenhum? E, finalmente, dentro desse ser triuno que nós somos, tem o Espírito. Que tem como elo a alma. Por isso que é importante, assim, vital, tratarmos a alma. O que é o Espírito? O Espírito é que nos permite nos relacionarmos com Deus. Quanto mais fortalecido o nosso espírito, mais Deus fala conosco. O espírito, o que é? É quando eu me permito ser sacerdote. Sacerdote não é o homem. Sacerdote é aquele que tem acesso a Deus. E que ouve de Deus, que bebe de Deus e depois compartilha daquilo que Deus derramou sobre si. Isso cabe a homens e a mulheres, a jovens e adultos. Eu preciso buscar a porção sacerdotal sobre a minha vida. Para que Deus fale comigo. Para que eu tenha um diálogo com Deus. Mas para isso eu vou ter que investir em quê? Em intimidade com Deus. Vou ter que ler Bíblia. Vou ter que cantar louvores. Vou ter que orar mais. Vou fortalecer o meu espírito. Vou ter que jejuar. Vou ter que praticar o bem. Vou ter que rever as minhas amizades.
Você está entendendo isso? Amém? Essa é uma das semelhanças que nós temos com Deus. Sermos triunos. Triunos. Vamos voltar ao texto bíblico aqui? Lembrando que a gente não está fazendo estudo teológico, está fazendo estudo, buscando entender o que Deus quer falar conosco agora, através do texto bíblico. Deus quer falar conosco agora é isso daqui. Tem outras coisas que Deus está falando aqui nesse texto? Tem. E nós vamos permanecer aqui. Amém? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Olha só, irmãos, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ó, presta bem atenção. Ah, queridos. A Bíblia tem tudo aqui, ó. Presta bem atenção nesse texto, ó. Domine. Está falando para quem dominar. Vamos lá, irmãos, vou perguntar de novo. A Bíblia está falando para quem dominar? Quem? O homem? Não, está falando você. É para você dominar. É para você dominar sobre o quê? Vamos lá. Para você dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que o quê? Presta bem atenção nesse finalzinho aqui, ó. E sobre todos os pequenos animais que se movem aonde? Rente ao chão. Deixa eu ver aqui nessa outra tradução como é que está escrito aqui, 26. Aqui, ó, nessa outra tradução está assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos na linguagem dos dias de hoje? Isso aqui é fundamental, irmãos. 26. Finalzinho só, hein? Tenha domínio sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ok? Uma tradução diz, pequenos animais que se movem rente ao chão. A outra tradução diz, tenha domínio sobre répteis que rastejam pela terra. E a outra tradução diz, tenha domínio sobre animais que se arrastam pelo chão. Quem tem domínio? O homem. Quem? Você. Deus nos deu no Éden, na criação. Quando Deus estava sonhando nessa terra aqui, ó, isso aqui para você, que ele criou e te deu, irmão. Querida, é teu. Sabe o que ele falou para você? Ele te deu autoridade. Está na Bíblia aqui hoje para que você receba na sua vida. É agora. Autoridade sobre pequenos animais que se movem rente ao chão. Todos os répteis que rastejam pela terra. Os animais que se arrastam pelo chão. Qual que é o animal que se arrasta pelo chão que a Bíblia traz? Qual, irmão? O animal que se arrasta no chão que a Bíblia cita. A serpente. Quem que é a serpente? A serpente é só um símbolo. Quem que é a serpente? Por que a Bíblia faz questão de falar os animais que se arrastam pelo chão? Não tinha falar que era animais selváticos? É o demônio. É Satanás e seus demônios. Gênesis está afirmando para você. Deus, quando criava este mundo, já colocou este mundo, Satanás e seus demônios subjugados à autoridade que ele colocou sobre os seus filhos. Você é filho, você é filha de Deus, e Deus já te deu autoridade sobre demônios, sobre principados e sobre potestades. Talvez, nessa guerra, eu precise me utilizar de algumas armas. A oração e o jejum, por exemplo. Mas que eu tenho autoridade, só preciso aprender a usar as armas corretas. Mas Deus já me deu autoridade. Chega do diabo vencer na tua vida. Chega do diabo entrar na tua casa e roubar, dizendo que é dele. Chega do diabo declarar que a morte ha chegado.
Abre a tua boca e começa a declarar a vida. Abre a tua boca e declara a ressurreição. Abre a tua boca e declara a restituição. Deixa Cristo se mover através do teu falar. Se mova como quem é luz. E exerça autoridade no teu lar, no teu trabalho, nas suas finanças, na tua saúde, por onde você for. Por quê? Porque Deus já nos deu toda a autoridade, nos céus e na terra. Bispo, pastor, Leonardo, mas nós não perdemos a autoridade no Éden. Vamos buscar o texto bíblico aqui. Para que a gente não perca nada. Amém? Se não fosse importante ir no texto bíblico, está lá em Mateus. Mateus 28. A gente não iria, mas vamos lá aqui. Ó. Acho que em Lucas também, vamos ver aqui. Só um instante. Lucas 10, 19, diz assim, ó. Jesus está falando para os discípulos, eu dei a vocês autoridade, Jesus, hein? Está falando para os discípulos, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Amém? Espera aí que tem mais aqui para você. Mateus 28. Mateus 28, 18 a 20, diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, olha o que Jesus fala, hein? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ok? Foi-me dada a autoridade, está sobre os seus ombros, Isaías, hein? Foi-me dada, aqui é Mateus 28, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Peraí que eu quero um outro versículo aqui, peraí, irmãos. Glória a Deus. Mateus 28, 16. Só que a gente está indo direto aqui na internet, porque fica mais fácil. Só um instante, queridos. Aqui, Mateus, que é o nome do meu filho, número 1. Rapidamente. Mateus 28, 16. Olha só o que está escrito aqui, hein? Só um instante, queridos. Minha internet está me dando uma surra aqui. Mateus 28. Peraí, só um minutinho, meus irmãos. Jesus fala para Pedro, né? Vós sois pedras, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Mateus 16, desculpa. Só um instante. Aqui, ó. Mateus 16, 18. Aleluia. Olha só o que Jesus fala. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É a verdade, tá? Essa pedra aqui é a verdade. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Se você é a igreja, você é a luz. E a luz prevalece sobre as trevas. E o diabo pode te rodear. Ele pode bravejar.
ele pode trazer ruídos de guerra, ele pode até trazer batalhas, mas a palavra diz que ele não vai prevalecer. A vitória é tua. Olha só que está no versículo de número 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Amém? A autoridade que o diabo roubou de Adão, Jesus Cristo deu para nós de novo na cruz, está sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você está entendendo isso, meu querido? Glória a Deus. Vamos aqui para a gente poder fechar. Vai, irmãos, vamos lá. Vamos lá, então. Versículo número 26. Deus nos deu autoridade sobre a serpente. Amém? Glória a Deus. Nunca mais vem com essa conversa, porque o diabo me roubou, o diabo não pode nada contra a tua vida. Versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Por que Deus criou mulher? Porque Deus sonhava com a mulher também, né, irmãos? Não foi só para poder suprir o homem, não. Deus sonhava com os dois. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Isso aqui é a cara da prosperidade. Encham-se e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha o que está no 28 aqui da minha tradução. Aqui, na minha tradução aqui, diz de novo. É Deus de novo falando para dominar sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aqui na tradução dos dias de hoje. Que se arrastam pelo chão. Volta a dizer que era para dominar sobre demônios. Porque é como o diabo se manifesta para eles. Aí no versículo 29, disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Amém? 6 dias. 6 dias de criação. Ai. 6 dias Deus estava fazendo o quê? Criando o mundo. Não. Deus estava trazendo à existência um sonho. Você é um sonho de Deus. Deus sonhou com você. Deus planejou você. Deus teve expectativas a respeito de você. Do lugar onde você ia nascer, de como você seria, de detalhes do teu corpo físico, de quem você é, da tua personalidade. Deus te ama. Muito mais do que um homem ama o seu filho, porque Deus tem um amor que nós não podemos conceber. E ele gastou esses 6 dias, que podem ter sido 6.000 anos, podem ter sido bilhões de anos. Para Deus, um dia como um ano, um ano é como um dia. Sonhando com você. Que você possa fazer a tua vida valer a pena. Porque a cada dia que nasce, ele sonha com detalhes a respeito da tua vida. E ele está contigo, te dando autoridade sobre todas as coisas. E constituindo tudo neste mundo que é bom, sonhando que você esteja lá, vivendo e usufruindo disso. E é claro, sendo um instrumento dele para levar dessa luz para tantos outros filhos que ele também tanto ama. Esse é o nosso estudo de Gênesis no capítulo número 1. Durante todo o ano de 2021, nós vamos ler toda a Bíblia, vamos estudar todos os capítulos. Vai ser um grande privilégio. Alguns vão demorar menos, né? A gente vai gastar mais tempo estudando, outros a gente vai gastar menos tempo, que você possa ter disposição, fôlego e vida para poder suportar e para estar conosco aqui. Amém? Nós vamos parar aqui agora a gravação, você possa ficar atento e possa estar na sequência. Nós vamos depois criar como é que fala? Uma playlist com todos os estudos. Deus abençoe.
Eu quero orar por você, Senhor meu Deus, que essa palavra hoje estudada possa encontrar abrigo no nosso espírito e que possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Quero te louvar por este tempo, quero te louvar pela vida de cada filho teu, declarar bênçãos sem medidas sobre todos, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Vamos só encerrar aqui a gravação. Deus abençoe.